diante, o presidente disse que ele vai até as sessões. Amanhã que vai distribuir. Eu falei que eu tinha agora, mas seria melhor só. Sob a proteção de Deus e havendo número legal, declaro aberta a presente sessão e convido o deputado Thales Barreto para fazer a leitura do texto da Bíblia Sagrada. Louvor ao Deus das nações. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor terra inteira. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai dia após dia a sua salvação. Anunciai aos pagãos a sua glória, a todos os povos de suas maravilhas. Palavra do Senhor. Tem a palavra o senhor segundo secretário para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 106ª sessão ordinária da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, do ano de 2019, aos 12 dias do mês de dezembro, às 15 horas, no plenário Palácio Alfredo Nasser, realizou-se a presente sessão, presidida pelo senhor deputado Lissauer Vieira e secretariada pelos parlamentares Cláudio Meirelles e Bruno Peixoto. Havendo um número regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão e convidou o senhor deputado Bruno Peixoto para fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Em seguida, foi concedida a palavra ao senhor segundo secretário, em exercício para proceder à leitura da ata da sessão anterior que, submetida à apreciação do plenário, logrou unânime aprovação. Do expediente constou a leitura do processo 2019-0076-67, oriundo do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, que encaminha relatório relativo ao terceiro trimestre de 2019 dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário e do requerimento, no qual o senhor deputado Gustavo Seba requer licença para empreender viagem ao exterior no período de 26 de dezembro de 2019 a 7 de janeiro de 2020. A oportunidade da apresentação de matéria, usar as palavras o senhor deputado Tião Caroço, apresentando o regimento de número 2497, de autoria do nobre deputado Rafael Gouveia. Thales Barreto devolvendo à mesa os processos 2019-002788, 2019-005939, apreciados pela Comissão de Tributação e Finanças e Orçamento. Humberto Aidar devolve à mesa os processos 2019-007495, apreciado pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação. 2019-006928, 2019-007130, 2019-007173, 2019-007174, 2019-007550, 2019-007551, 2019-007354 e 2019-007603. Apreciados pela comissão mista, solicitando os referidos processos fossem apreciados na presente sessão. Henrique Arantes, apresentando o projeto de lei número 1195, Bruno Peixoto, os projetos de lei 1196, 1199 e Lucas Calil, o projeto de lei 1200, do requerimento de número 2496. No momento destinado ao pequeno expediente, ocupar a tribuna dos parlamentares Delegada Adriana Costa, Chico KGL, Jefferson Rodrigues, Henrique Arantes, Adson Lima, Cláudio Meirelles, Carlos Cabral e Bruno Peixoto. Logo após foram colocadas as votações preliminarmente e aprovados com objeto de deliberação da Casa. Os projetos de lei de número 1129, 1130, 1131, 1132, 1134, 1135. Por deliberação do plenário, a ordem do dia constou dos processos 2019-005939, primeira fase de discussão e votação, aprovado com os votos em contrário dos senhores deputados, delegada Adriana Costa, Lucas Calil e Alisson Lima. 2019-007603, em fase de primeira discussão e votação, aprovado, tendo sido discutido pelos senhores deputados Henrique Arantes, Cláudio Meirelles, feito o encaminhamento de voto favorável ao senhor deputado Henrique Arantes, 2019-007551, primeira fase de discussão e votação, e em virtude de emendas apresentadas pelos senhores deputados Vinícius Siqueira, Zé Carapô e delegada Adriana Costa, teve sua votação
prejudicada. 2019-0069-2028, em primeira fase de discussão e votação, em virtude de emendas apresentadas pelos senhores deputados delegados Adriana Costa, Cláudio Menezes, Wagner Neto, Hélio de Souza, Tades Barreto, teve sua votação prejudicada. 2019-0071, em primeira fase de discussão e votação, em virtude da emenda apresentada pelo senhor deputado Tades Barreto, teve sua votação prejudicada. 2019-007173, em fase de primeira discussão e votação, em virtude de emenda apresentada pelo senhor deputado, o qual falei essa ata, Tales Barreto, teve sua votação prejudicada. E o projeto 2019-007354, em fase de primeira discussão e votação, retornando à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, no qual foi discutido pelos senhores deputados Henrique Arantes e Mauro Ribeiro. Na fase de discussão dessa matéria, o senhor deputado Bruno Peixoto encaminhou à mesa requerimento 2498, no qual requer a programação da sessão até a última votação das matérias constantes da ordem do dia, que, submetida à prestação em plenário, foi aprovada por maioria. Colocando em votação o processo 2019-007354, por solicitação do senhor deputado Tades Barreto, procedeu-se a verificação do quórum e, não havendo número suficiente, foi para deliberação. O senhor presidente transferiu a votação do aludido processo para a sessão seguinte, bem como o do restante da ordem do dia. Nada mais a tratar, o senhor presidente, deputado Leicial Vieira, com aquiescência do plenário, convocou os parlamentares para a reunião da Comissão Mista e Combinação de Constituição, Justiça e Redação e declarou encerrada a sessão, convocando outra ordinária para os dias 16, segundas-feiras, às 15 horas, deixando de comparecer à presente sessão os senhores deputados Júlio Pina, licenciado Antônio Gomide e Is Moreira, por motivo de saúde, Diego Sorgata e doutor Antônio Gustavo Seba, Leda Borges, Paulo César, Paulo do Trabalho, Rafael Gouveia, em reunião com liderança no interior do Estado. Henrique César, representando o governador Ronaldo Caiado, a solenidade na cidade de Brasília, e para constatar-se esta ata que, lida e aprovada, será assinada. Está em votação o ato que acaba de ser lido. Senhores deputados que aprovarem, queiram ficar como estão. Aprovada. Tem a palavra o senhor primeiro secretário para proceder à leitura da matéria constante do expediente. Senhor presidente, processo 2019-7605, Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação, relatório geral. Resultados atingidos com a execução dos contratos de gestão, primeiro semestre de 2019. A publicação e posteriormente a Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento. Senhor presidente, Secretaria de Estado da Casa Civil, processo 2019-7672, comunica para os devidos fins, haver escoado sem manifestação o prazo estatuído no parágrafo 7 do artigo 23 da Constituição Estadual para a promulgação de autódromo número 232. A publicação e posteriormente a Secretaria para devidas providências. Senhor presidente, processo 2019-7673, Secretaria de Estado da Casa Civil, mesmo comunicado, comunica para os devidos fins, haver escoado sem manifestação do prazo estatuído sobre o autógrafo, promulgação do autógrafo 258. A publicação e posteriormente a Secretaria para devidas providências. Processo número 2019-7674, Secretaria de Estado da Casa Civil, também faz o comunicado ter havido escoado sem manifestação o prazo do artigo 23 sobre o autógrafo de número 272. A publicação e posteriormente a Secretaria para as devidas providências. Novamente, senhor presidente, processo número 2019-77676 da Secretaria de Estado da Casa Civil, que também comunica haver escoado sem manifestação o autógrafo de lei número 503. A publicação e posteriormente a Secretaria para as devidas providências. Somente esse expediente, senhor presidente. Perfeitamente. Encerrado o expediente, o momento é oportuno para apresentação de matérias. Tem a palavra a deputada Leda Borges. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos os trabalhadores da educação, da justiça, todos os comerciantes e empresários aqui presentes, delegados de polícia. Senhor presidente, eu apresento um projeto que dispõe sobre a política estadual
de qualificação social e profissional, mesmo vendo que esse governo está destruindo e desmantelando a educação do Estado de Goiás. Muito obrigada, senhor presidente. Tem a palavra, deputado Tião Caroço. Senhor presidente, eu quero entregar, em nome do deputado Diego Sorgato, 2 requerimentos devidamente formalizados e entregar 6 projetos da minha autoria. Obrigado. Perfeitamente, deputado. Deputado Hélio de Souza, para apresentação de matéria. Senhor presidente, quero aproveitar e cumprimentar os servidores do Estado que estão aqui presentes, especial da educação, e 2 projetos deliberados da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento. Tem a palavra, deputado Rubens Marques. Senhor presidente, apresentar um projeto aqui do deputado Wagner Neto, devidamente formulado aqui. Perfeitamente. Deputado Cláudio Meireles, para apresentação de matéria. Senhor presidente, primeiro eu quero cumprimentar todos os servidores públicos que estão aqui presentes. Aproveitar, senhor presidente, dizer que nós, servidores públicos, não merecia um presente tão amargo desse governador que não tem coração em mandar um projeto tão ruim para os 150 mil servidores desse Estado. Senhor presidente, estamos apresentando diversos requerimentos e projetos devidamente formalizados. Perfeitamente. Encerrada a apresentação de matérias, o momento é oportuno para o pequeno expediente. Primeiro orador inscrita, a deputada Leda Borges. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, nobres pares. Boa tarde a toda a assessoria aqui presente, a imprensa, a todos os servidores públicos do Estado de Goiás. O nosso respeito, o nosso reconhecimento e também o nosso apoio para que não se desmonte cada vez mais a educação, a saúde, os serventuários da justiça e também as indústrias com a retirada dos incentivos fiscais. Quero também cumprimentar a todos que nos assistem pela TV Assembleia. Eu escrevi algumas coisas para não falar de improviso, professora, ou servidora. Como eu sou servidora pública, aposentada, inclusive. Portanto, eu tenho as garantias de uma lei melhor do que a de hoje. E eu disse o seguinte: estamos assistindo a um pacote de maldades que atinge diretamente os servidores públicos do Estado de Goiás. Só 3 estados brasileiros concluíram e votaram a reforma da Previdência. A maioria dos estados brasileiros ainda analisa os impactos de uma reforma perversa como esta àqueles que levam na ponta os serviços ao cidadão goiano. Goiás tomou essa decisão para mostrar ao governo federal que ele está cumprindo à risca o estado mínimo na prestação do serviço. Inclusive, nobres pares, doutor Wilton, da Justiça, da Associação de Juízes, serventuários da Justiça que aqui estão também, delegados de polícia, nós estamos assistindo um governo querer colocar Goiás no regime de recuperação fiscal. Ele quer, de qualquer forma, atender ao ministro Paulo Guedes. Ele quer, de qualquer forma, junto com a Cristiana Schmidt, que é a secretária de Economia, não de Fazenda, Economia. Vamos diminuir quinquênio, para quê? Eu não sou daqui, eu não sou servidora pública, vamos cortar. Licença-prêmio, eu não sou servidora, eu não sou daqui, vamos cortar também.
O plano de carreira dos servidores, a data base, para quê? Está dando gasto, não é nada de investimento. Vamos cortar também. Vamos acabar com os concursos também. Vamos acabar e colocar o Estado no regime de recuperação fiscal. É para isso que a secretária Cristiane Schmidt está neste governo, para seguir a escola de Paulo Guedes, o Estado mínimo. Só que o cidadão precisa de educação de qualidade e para isso tem os professores. Os cidadãos precisam do serviço jurisdicional, para isso os serventuários da Justiça. Os cidadãos precisam dos servidores públicos da Fazenda, da Segurança Pública, da Saúde, para que os serviços cheguem de qualidade. Eu gostaria de saber, colegas e aqueles que nos assistem e os que estão aqui pessoalmente, eu quero saber se ela ficará aqui depois de tantas maldades ou ela vai embora a hora que esse governo acabar. Vai embora. E o Estado e os servidores estão vivendo uma inconsistência, uma insegurança, estão vulneráveis. Agora, mais notícias fechando escolas, acabando com a UEG, desmantelando o tecnológico, desmantelando as escolas, desmantelando os serviços públicos e os servidores públicos de novo pagando esta conta. Eu quero dizer que eu li outro dia assim, os deputados do PS tucanos estão contra. Eu sempre estive contra massacre de servidor, porque sou servidora pública. Então eu quero que todos contem com o nosso apoio. Não a retirada de quinquênio, não a retirada da licença-prêmio. E essa história da progressiva, a história da progressiva não adianta, porque está mantendo progressiva que é igual. Deputada delegada Adriana Corse. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde aos colegas, a colega deputada Leda, que me antecedeu aqui. Parabéns pelas palavras. Boa tarde a todos os trabalhadores e trabalhadoras dessa casa e uma boa tarde especial a esses trabalhadores e trabalhadoras, mais uma vez, aqui nessa casa, lutando pelos seus direitos. Quero cumprimentar a todos, cumprimentar o Sintego, o Sindipúblico, estão aqui também os magistrados de Goiás, também lutando pelos seus direitos. Todos os trabalhadores e trabalhadoras merecem nosso respeito. Como servidora pública de carreira, vou completar em janeiro 20 anos, meu colega. Tudo bom, Glauber? Satisfação. Para mim, estar aqui hoje é defender o direito de quem trabalha todos os dias cuidando das nossas famílias e do nosso Estado. Então, nós estamos aqui hoje colocando que nós temos não só uma reforma da Previdência, mas também Estatuto do Servidor e do Magistério, simplesmente para retirar direitos. Nós precisamos ter leis que defendam o serviço público para quem precisa, que é o povo goiano. Precisamos ter leis que venham valorizar os servidores públicos que dedicam sua vida a trabalhar pelo povo de Goiás, e não só para retirar direitos. Então, eu queria colocar, estava ali agora conversando com o líder do governo, quero saudar os líderes dos sindicatos que estão todos ali, né, tentando sensibilizar. Eu estava junto com eles, Bia de Lima, Virgílio, Asmego, colocando para o líder, precisa respeitar pelo menos o direito adquirido desses trabalhadores. Então, nós estamos aqui colocando, primeiramente, o quinquênio é um direito. Quando a pessoa faz o concurso, ela sabe que ela vai ter direito a esse não é privilégio, é simplesmente um reconhecimento de anos de trabalho. A Polícia Civil não tem quinquênio, eu estou falando dos demais, porque acredito que é merecido. Então, no mínimo, para aqueles que já estão, que já fizeram o concurso, até aposentar, tem que ser garantido esse quinquênio. Nós, a oposição, estamos falando aqui que
É muita injustiça retirar esse direito nesse momento, né? Queremos colocar também que é muita injustiça retirar licença-prêmio dos servidores, que também fazem o concurso, já colocando, já sabendo que terão esse direito. Então, nós estamos aqui pedindo e colocando ao senhor líder do governo que leve o clamor para a população, da população e desses servidores. Mas eu quero aqui colocar também que ingressei com ação no Poder Judiciário para que essa PEC só seja votada no ano que vem, porque a população goiana tem direito de conhecer, as associações, estava ali o doutor Valdson, da ADPEGO, né, Associação dos Delegados de Polícia, não teve acesso completo a essa reforma da Previdência, a Estatuto dos Servidores. Nós precisamos debater essa questão com os servidores, com as associações, sindicatos e, sobretudo, com a população de Goiás, que não está sabendo, muitas vezes quer, exige, necessita de um serviço público atuante, prestativo, porém não tem conhecimento dessa desvalorização que está em andamento hoje em Goiás, onde quer colocar toda a culpa de todos os desmandos, problemas que já aconteceram no servidor público. O servidor está sendo culpado de tudo que já aconteceu nesse estado, com desvio de verba, com corrupção, tudo que existiu, que gestores já fizeram, está se colocando a culpa no servidor e na servidora. E nós queremos aqui, como servidora, como deputada, colocar a servidora e a servidora pública é digno do nosso respeito, da nossa consideração, direito adquirido tem que ser respeitado e nós precisamos aqui um mínimo de regras de transição. Até a reforma nacional tem regras de transição e essa de Goiás parece que quer ser mais cruel ainda com os trabalhadores e trabalhadoras do Estado. Então, nós queremos que o líder do governo leve essa nossa palavra e, principalmente, que nós tenhamos tempo para discutir, não só nessa casa, mas com toda a população de Goiás, essa reforma, Estatuto do Magistério, que deveria ser o Estatuto da destruição do magistério, porque está tirando o direito dos nossos professores, professoras, trabalhadoras da educação, que merece todo o nosso respeito em qualquer país do mundo, qualquer país desenvolvido. Trabalhador da educação é respeitado, é reverenciado, tratado com carinho. E aqui nós estamos tirando esses direitos. Então, gente, conta com a bancada do Partido dos Trabalhadores, mas a gente espera também na Justiça que seja suspensa a tramitação dessa PEC, porque o justo é que nós possamos discutir e votar somente no ano que vem. Muito obrigada. Deputado delegado Humberto Teófilo. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos que estão aqui nos acompanhando. Boa tarde a todos os colegas. Pelo visto, o Cláudio Meresta. Boa tarde a quem nos acompanha, toda a assessoria, a TV Assembleia. Hoje eu venho aqui à tribuna, pelo visto depois da alegria aqui do Cláudio Meirelles, dizer que eu, como servidor público, como delegado de polícia, há quase 10 anos, passei pelas cidades de Jussara, Iumas e, por último, Goiânia. Eu votei todos os projetos favoráveis, sempre um grande aqui aliado, e sempre serei um aliado do governador Ronaldo Caiado. Votei a lei dos depósitos judiciais, autorização por empréstimo no Tribunal de Justiça, abertura das ações para a Saneago, revogação de alguns incentivos fiscais, a PEC da educação. Mas hoje eu venho aqui declaradamente e me posicionar que não voto para retirar qualquer direito do servidor público. Eu faço isso com tranquilidade. Isso não quer dizer, Humberto, virar oposição, jamais. Vou continuar da base do governador, defendendo os vários projetos, mas como servidor público, eu não posso abandonar
aqueles professores que abriram a porta dos colégios para eu realizar palestras, aqueles policiais, os policiais que foram às ruas comigo, combater o crime, arriscando suas próprias vidas, e me pediram para eu não votar para a retirada dos direitos. Então hoje, venho aqui declaradamente afirmar que, como deputado da base do governador, voto contra várias questões do Estatuto do Magistério, o Estatuto do Servidor Público, contra a questão da PEC da Previdência. Nós não podemos aqui, neste momento, arrebentar de uma forma dura o servidor público. Eu quero dizer, servidor público, apesar que fui xingado na semana passada por muitos aqui na galeria, muitos me xingaram aqui sem saber o meu posicionamento. E hoje eu quero dizer para aqueles servidores públicos, vocês servidores públicos que estão aí nas salas de aula, nas delegacias, em todos os locais do Estado, que, como falei desde o início do meu mandato, que não votaria contra servidor público. Fica registrado o meu voto, fica registrado o meu descontentamento com algumas medidas previstas nos estatutos do magistério, do servidor público e a PEC também da Previdência. No mais, muito obrigado, flagrante neles. Deputado Cláudio Meirelles. Senhor presidente, senhores deputados, venho à tribuna da oposição para comunicar e notificar Vossa Excelência de forma extrajudicial, comunicar ao povo de Goiás, comunicar a todos os servidores públicos do Estado de Goiás, que por ordem da Justiça Goiana, através da primeira vara da Fazenda Pública, a PEC da Previdência está suspensa por ordem judicial. Não se vota mais, senhor presidente. É a vitória dos deputados de oposição, é a vitória dos servidores públicos, é a vitória da justiça contra o arbítrio, contra a arrogância. E aí eu vou fazer um pedido a todos. Na época de estudante era mais ou menos assim: o povo unido jamais será vencido. O povo unido jamais será vencido. O povo unido jamais será vencido. Viva o povo de Goiás! É uma alegria em saber, e aqui a minha deferência, senhor presidente, à Justiça Goiana, que entendeu que o procedimento do rito processual nessa casa foi feito de forma equivocada. E não adianta, senhor presidente. Para vocês terem uma ideia, já faço aqui um chamamento também ao presidente da Comissão de Justiça. O artigo 189, deputado Hélio de Souza, em seu parágrafo 1º, diz o seguinte: colocado em votação a PEC, o rito é de uma sessão ordinária. A próxima sessão ordinária, senhor presidente, é só em fevereiro. Nós não temos como aprovar essa sessão, essa PEC. Então, senhores, está aqui a liminar pleiteada e eu comunico de forma em caráter oficial ao presidente do Poder Legislativo, deputado Lissau Vieira. Senhores servidores, colegas, está suspensa
por decisão judicial, a PEC da maldade, a PEC de Ronaldo Caiado, a PEC que vem prejudicar todos os servidores públicos dos 3 poderes. É só, senhor presidente, eu tinha a dizer. Deputado Hélio de Souza. Senhor presidente, deputado Lissau Vieira, senhores servidores públicos, um abraço especial ao doutor Átila Naves Amaral, companheiro do Poder Judiciário. Com certeza é uma tarde memorável na Assembleia Legislativa. Primeiro, pela posição adotada pela Justiça Estadual ao conceder essa liminar, dentro daquilo que são regras que tem que ser cumprido dentro de um parlamento, que é o regimento interno. Então, o deputado Cláudio Meirelles merece os aplausos por ser o responsável por essa ação que culminou com a suspensão da tramitação desta matéria que era e é altamente nociva aos servidores públicos estaduais. Mas é importante, senhores servidores, que se tenha que ter uma consciência que a luta continua. A luta continua porque, lamentavelmente, a partir do dia 17 de fevereiro, provavelmente nós estaremos aqui mais uma vez debatendo quanto esse plano de maldade do governo estadual que afeta de uma maneira muito concreta todos os servidores públicos estaduais. Agora, o que é preocupante, deputada Adriana Costa, coronel Dailton, que são servidores, e a deputada Leda Borges, o que preocupa são alguns aspectos dentro desse projeto do governo, principalmente no da educação. Nós sabemos que o quinquênio, ele é, na maioria das vezes, o reajuste, a reposição salarial que eles têm. Ou seja, passa a ter esta situação totalmente deplorável. Mas, para mim, deputado Alisson, tem mais uma questão que me deixa intrigado. Esse governo discrimina as mulheres. Se você olhar esse projeto da educação, ele aumenta para as professoras 7 anos na sua idade, 50 para 57. Discrimina porque para os professores aumenta só 5 anos. Então há uma discriminação. Mas mais do que isso, há uma discriminação, deputada Leda Borges, muito preocupante, é quando você trabalha no tempo que se exerce a profissão. O professor aposentava com 25 anos. O professor, 30. A mulher, a professora, altamente discriminada, vai ter que completar mais 15 anos para alcançar a sua finalidade da sua aposentadoria. Mas não é só isso, não. Além de ter que ficar mais 15 anos, se ela aposentar dos 25 até os 40, ela vai receber proporcionalmente ao tempo que ela aposentou. E não é só isso. Ao contrário de hoje, que a legislação protege, e a maioria dos professores aposenta com 60 horas, o governo vai levar, através de uma ação administrativa, voltando para 40 horas, deputado Alisson, para permitir que, dessa maneira, ele controle para baixo a aposentadoria de todos os professores. Mas não é apenas isso. Ao contrário de hoje,
em que a aposentadoria ela é integral, baseado no seu salário, ela será uma média dos últimos 20 anos. E, com certeza, vamos ter reduções e reduções drásticas na aposentadoria dos nossos servidores, principalmente os professores. Então, deputada Adriana, realmente é de se comemorar essa pequena vitória, porque ela só ganha tempo, mas nós temos que ganhar em ações e o governo entenda que não pode continuar com esse saco de maldade. Eu parabenizo o deputado Humberto Teófilo e gostaria que os demais deputados que são da base do governo, que são servidores, sejam coerentes e não votem contra as suas categorias. Eu acho que por quê? Deputado Hélio de Souza, seu tempo esgotou. Perfeitamente. Encerrado o pequeno expediente, tem a palavra o senhor primeiro secretário para proceder à leitura dos projetos de lei apresentados na presente sessão. Projeto de lei de autoria do deputado Humberto Teófilo, que dispõe sobre a Polícia Estadual de Educação e Tratamento de Drogas, doenças... vamos começar de novo. Dispõe sobre a Polícia Estadual para Educação e Tratamento de Doenças Raras no âmbito do Estado de Goiás. Está em votação. Os senhores deputados que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação, queiram ficar como estão. Aprovado preliminarmente a publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Tem a palavra o deputado Humberto Aidar. Senhor presidente, para, no momento oportuno, Vossa Excelência consultar o plenário para a realização de sessões mista e a CCJ. Perfeitamente, deputado, momento oportuno. Senhor presidente, projeto do deputado Bruno Peixoto, que altera a Lei Estadual 17.139, de 27 de agosto de 2010, que trata do Estatuto do Portador de Câncer no Estado de Goiás. Está em votação. Os senhores deputados que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação, queiram ficar como estão. Aprovado preliminarmente a publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto do deputado Bruno Peixoto, que institui a Polícia Estadual de universalização das bibliotecas nos estabelecimentos de ensino público. Está em votação. Os senhores deputados que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação, queiram ficar como estão. Aprovado preliminarmente a publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto do deputado Bruno Peixoto, que dispõe sobre a fixação de placa informando sobre os fornecedores de carne nos estabelecimentos. Está em votação. Os senhores deputados que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação, queiram ficar como estão. Aprovado preliminarmente a publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto do deputado Bruno Peixoto, que cria sistema de transporte de órgãos e tecidos humanos para fins de transplantes no âmbito do Estado de Goiás. Está em votação. Os senhores deputados que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação, queiram ficar como estão. Aprovado preliminarmente a publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Somente esse projeto, presidente. Perfeitamente. Tem a palavra o senhor primeiro secretário para proceder à leitura da matéria constante da ordem do dia. Projeto em primeira fase, discussão e votação, de autoria da Governadoria, projeto número 2019-007354, que altera a lei número 20.491, de 25 de junho de 2019, que estabelece a organização administrativa do Poder Executivo e da outra providência, senhor presidente. Senhores deputados, essa matéria já exauriu o prazo de discussão e foi encerrada na sessão anterior por falta de quórum. Eu coloco em votação. Encerrada. Senhores deputados que aprovaram, queiram ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Senhor presidente, projeto em segunda fase, discussão e votação, processo número 2019-007385, de autoria do senhor deputado Humberto Teófilo, que altera a lei número 19.191, de 29 de dezembro de 2015, que dispõe sobre os emolumentos dos serviços notariais de registro. Está em discussão. Encerrado, em votação, encerrado. Senhores deputados que aprovaram, queiram ficar como estão. Aprovado em segunda discussão e votação, a Secretaria para a Extração de Autógrafo.
projeto em segunda fase, discussão e votação, projeto número 2019-007603, de autoria do senhor deputado Álvaro Guimarães, que altera a lei estadual número 19.651, de 12 de maio de 2017, que dispõe sobre criação de Colégio da Polícia Militar do Estado de Goiás, no município que se especifica. Está em discussão encerrada, em votação encerrada. Senhores deputados que aprovarem, queiram ficar como estão. Aprovado em segunda discussão e votação, a Secretaria para Extração de Autógrafo. Senhor presidente, processo segunda fase, discussão e votação, processo número 2019-007548, de autoria da Governadoria, que autoriza a abertura de créditos especiais ao Fundo Estadual de Segurança Pública, senhor presidente. Está em discussão encerrada, em votação encerrada. Senhores deputados que aprovarem, queiram ficar como estão. Aprovada em segunda discussão e votação, a Secretaria para Extração de Autógrafo. Presidente, projeto em segunda fase, discussão e votação, processo número 2019-006757, de autoria da Defensoria Pública do Estado de Goiás, que altera o anexo 2 e dispositivo da Lei Complementar 130, de 11 de julho de 2017. Está em discussão encerrada, em votação encerrada. Senhores deputados que aprovarem, queiram ficar como estão. Aprovada em segunda discussão e votação, a Secretaria para Extração de Autógrafo. Senhor presidente, processo em primeira fase, discussão e votação, processo número 2019-007174, de autoria da Governadoria, que veda a realização de saques em contas de depósito judicial. Está em discussão encerrada, em votação encerrada. Os senhores deputados que aprovarem, queiram ficar como estão. Aprovada em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Senhor presidente, processo primeira fase, discussão e votação, processo número 2019-007515, de autoria da Governadoria, que revoga os dispositivos legais que se especifica e dá outras providências. Emendar, presidente. Está em discussão para emendar. Emendado que foi, caminho à Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Tá bom, tira esse aqui, não vou emendar não. Retirada a emenda, então, continua em discussão, encerrada, em votação encerrada. Senhores deputados que aprovarem, queiram ficar como estão. Aprovada em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Senhor presidente, processo primeira fase, discussão e votação, processo no 2019-007550, de autoria da Governadoria, que altera as leis números 11.651 e 16.469. Está em discussão. Para discutir, senhor presidente. Para discutir, deputada Leda Borges. Questão de ordem, deputado Carlos Cabral. Obrigado, senhor presidente. Enquanto a deputada Leda encaminha para fazer a discussão, eu quero solicitar de Vossa Excelência que, no momento oportuno, aprove a convocação da Comissão de Finanças, porque nós temos que votar o plano plurianual e a lei orçamentária anual. Então, gostaria que Vossa Excelência convocasse para após a reunião da comissão mista, uma reunião extraordinária da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento, e já deixe convocados os membros para que nós possamos aprovar essas duas, votarmos, aliás, as duas leis concernentes ao orçamento. Então, obrigado. eu aproveito e já coloco em votação a Comissão de Tributação e Orçamento, CCJ e Comissão Mista. Deputados concordarem com a realização dessas comissões, na tarde de hoje permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado, tem a palavra a deputada Leda Borges. Senhor presidente, nobres pares, hoje eu lia uma matéria que saiu num veículo de comunicação aqui de Goiânia, acerca dos critérios, deputada Adriana Corsi, para a inserção de Goiás no regime de recuperação fiscal. Dos 3 itens exigidos pelo governo federal, 2 itens já passaram por esta casa. Este último projeto, senhor presidente, nobres pares, vocês que nos ouvem, esse de vedar a realização de saques de depósitos judiciais, e mais este 7550 que eu vim discutir, também compõe esses critérios para o RRF. Desde o início desse ano, que o próprio governo federal tem dito que Goiás não está
dentro de critérios para adentrar no regime de recuperação fiscal. O grande exemplo do fracasso e do caos é o Rio de Janeiro. O único estado brasileiro que já efetivou o regime de recuperação fiscal e já recebeu recurso federal, está o caos. Agora, de novo, a saúde um caos. E a dívida do Rio de Janeiro com o governo federal, depois da adesão ao RRF, foi para 181 bilhões de reais, a ponto da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro abrir uma CPI, Major Araújo, para discutir de onde apareceu essa dívida estratosférica do Estado com o governo federal. Olha, Goiás suspendeu esse ano todinho o pagamento das dívidas com o governo federal, dos empréstimos. Goiás está querendo forçar a entrada no RRF, mesmo neste ano de 2019, ter aumentado a sua arrecadação em 5 bilhões de reais. 5 bilhões de reais. Muito desse recurso, desse superávit, nós ajudamos o Estado a ter, entendendo que precisava equilibrar as contas, até com o voto da oposição, porque nós somos uma oposição responsável. Ninguém aqui faz oposição por oposição. E continua o governo de Goiás fixado em colocar o Estado no regime de recuperação fiscal. Esse é o Estado mínimo, não o Estado necessário. Para eles, educação é gasto, não é investimento. Para eles, saúde é gasto, não é investimento na prestação do serviço. Para esse governo, tudo é gasto. O cidadão é um número. Se estiver dando prejuízo, o cidadão fecha a escola. Se estiver dando prejuízo, o cidadão não atenda na saúde. E nós estamos vindo à tribuna, doutor Antônio, desde o início desse ano dizer que Goiás está procurando um Estado mínimo, não um Estado necessário, não o Estado que chega ao cidadão. Na minha cidade agora, 2 escolas foram fechadas da rede estadual. Um turno noturno de uma outra foi fechado. Não, mas já está todo mundo encaixado à noite. Sai de um bairro para 2 bairros para frente, com risco total para os alunos, porque não tem 60 meninos em sala de aula, 60 adolescentes em sala de aula. Então, olha, eu vou votar contra. Passou o 7174 sem eu me manifestar. O 7550 eu vou votar contrária, porque eu falei isso antes para o senhor. Eu falei que ele ia buscar leis esparsas para poder dizer para o Bolsonaro, tá aqui, ó, eu sou tão obediente e eu quero, tá no RRF. Eu quero, Goiás quer, Goiás na pessoa do governo. Não está perguntando para os servidores se querem, não está perguntando para os cidadãos se querem. Está impondo um regime de recuperação fiscal que nesse país não deu certo. O Rio de Janeiro é o grande exemplo de que não dá certo. Daqui uns dias tem que começar a pagar os financiamentos de novo, atualizada a dívida. E o Estado arrecadando 5 bilhões de reais. Para onde? O EG desmantelada. Programas sociais que pararam. Só na Bolsa, na renda cidadã, havia um investimento de 100 milhões ano quase. Para as famílias que não têm condição de tem que ser tutelada por um período. Ou pelo desemprego, ou pela família com idoso, ou pela família com deficiente, com todas as necessidades de deficiência.
Parou obra, parou educação, desmantelou a educação, saúde está desmantelando, HGG, esses dias eu tive que ir ao HGG para resolver questões de atendimento, fui muito bem recebida pelo diretor e as coisas andaram um pouco, e nós aqui votando, nós aqui acabando com a educação, acabando com incentivos fiscais, com as indústrias desse estado, acabando com os empregos e não acudindo os desempregados, os acamados, as pessoas com deficiência. O que é que nós estamos acudindo? Nós estamos votando leis para o estado estar no RRF, para daqui uns dias não ter mais nem concurso público, porque o RRF leva à suspensão dos concursos públicos, a acabar com os servidores do Estado, os servidores públicos, que é quem chega na ponta para atender ao nosso povo, para atender o cidadão, seja na sala de aula, seja como enfermeiro, como médico, como técnico, como segurança pública, agente social, socioeducativo, polícia militar, polícia civil. E nós estamos votando as leis esparsas. E nós estamos ajudando o Estado a virar o Rio de Janeiro, porque só lá que aconteceu o RRF no Brasil. E está um caos. E isso significa que não funciona. RRF não funciona. E o governo quer entrar nisso aqui em Goiás, sem precisar. Mais uma vez fomos os maiores geradores na indústria, a indústria cresceu. Então, eu não compreendo, eu não vou votar esses projetos de lei esparsa que estão atendendo a critérios do governo federal para que o Estado entre no RRF, porque alguém quer. Esse alguém é o governador só ele que quer com o governo dele isso. Olha, servidores, esse projeto aqui, é para atender RRF, de falta de quinquênio, licença-prêmio, 60 horas, diminuição de carga horária para diminuição de salário. Isso é para atender o RRF. A mudança do estatuto, a reforma da administração, é tudo para atender o RRF. Um estado rico, próspero. E não adianta falar de dívida que os tucanos deixaram já tem um ano. Ou tem que ter competência para pagar as contas. Ou não está governando, uai. Como é que nós demos conta de governar assoviando e chupando cana? 5 bilhões esse estado teve de arrecadação a mais que o ano passado. Como é que vem me dizer que o estado precisa de RRF? Está querendo destruir, desmantelar todos que trabalham pelo povo. Só que a gente passa como político, eles não passam. Servidor não passa, só quando se aposenta que passa. Só quando se aposenta e não passa. Continua servidor público aposentado, por merecimento, por dedicar ao povo. Então a gente está aqui para dizer que eu sou contra leis esparsas que estão ajudando o governo a chegar no governo federal e dizer: estamos prontinhos para o RRF. Sou contra o RRF para Goiás. É encerrada a discussão, está em votação. Encerrada. Senhores deputados que aprovarem, queiram ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação. A segunda discussão e votação, com os votos contra deputado Lucas, Leda e Tales. E Cláudio Meirelles. Processo, segunda fase, discussão e votação. Processo número 2019-005939, de autoria do senhor deputado Vinícius Cerqueira, que institui o regime especial de tributação para a Universidade Federal de Goiás e da outras providências. Está em discussão, encerrada, em votação encerrada. Senhores deputados que aprovarem, queiram ficar como estão. Aprovado em segunda discussão e votação a Secretaria para a Extração de Autógrafos. Senhor presidente, por favor. Senhor presidente, por favor, qual foi esse projeto? Autoria do deputado Vinícius Cerqueira. Pois é,
É possível ler. 2019-005939, que institui regime especial de tributação para a Universidade Federal de Goiás. Muito bem, obrigada. Processo, primeira fase, discussão e votação. Processo número 2019-003962, de autoria do senhor deputado Rafael Gouveia, que declara de utilidade pública. A entidade especifica: Associação Esportiva Canteira México. Está em discussão, encerrada, em votação encerrada. Deputados que aprovarem queiram ficar como estão. Aprovada em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Presidente, processo primeira fase, discussão e votação. Projeto número 2019-006141, de autoria do senhor deputado Zé Carapô, que declara de utilidade pública a Associação Assistencial de Goiás. Está em discussão, encerrada, em votação encerrada. Senhores deputados que aprovarem queiram ficar como estão. Aprovada em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Questão de ordem, presidente. Vossa Excelência, deputado Bruno Peixoto. Gostaria de pedir a compreensão de Vossa Excelência e gostaria de pedir que possa suspender a sessão. Peço a suspensão da sessão para que possamos apreciar alguns projetos na comissão mista, apreciarmos também alguns projetos na CCJ e depois retorno ao plenário. Então, estou pedindo apenas a suspensão. Suspender a sessão para que possamos analisar os projetos. Então vamos votar. Vamos continuar votando. Pode seguir. Vamos. Pode. Projeto, primeira fase, discussão e votação. Processo número 2019-006575, de autoria do deputado Tiago Albernaz, que declara de utilidade pública estadual a Instituição Universal de Águas Lindas de Goiás. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que aprovaram queiram ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Projeto em primeira fase, discussão e votação. Processo número 2019-000750, de autoria das deputadas Leda Borges e delegada Adriana Corse, que dispõe sobre a obrigatoriedade do Estado de Goiás da divulgação da Central de Atendimento à Mulher, DIS 180, e do Serviço de Denúncia de Violações aos Direitos Humanos, DISC 100. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que aprovaram queiram ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação. Processo números 2019-000763 e 2019-004580, de autoria do deputado Jefferson Rodrigues, que institui o Sistema de Informação das Condições de Vida da Pessoa Idosa no Estado de Goiás e da outras providências. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que aprovaram queiram ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo primeira fase, discussão e votação. Processo número 2019-000764, de autoria do deputado Tiago Albernaz, que dispõe sobre a vedação da cobrança de valores decorrentes da lavratura de termo de ocorrência de irregularidade na mesma conta, fatura ou boleto bancário. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que aprovaram queiram ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em primeira fase, discussão e votação. Projeto número 2019-006929, de autoria da Governadoria, que estabelece alteração na Lei 19.587, de 10 de janeiro de 2017, que estabelece normas gerais para a realização de concursos públicos. Está em discussão. Discutir, senhor presidente. Para discutir a matéria, deputada Leda Borges. Questão de ordem, presidente. Gostaria de solicitar novamente a possibilidade de suspensão para apreciarmos algumas matérias na CCJ e também na comissão mista. Perfeitamente, deputado. Obrigado. Após a votação dessa matéria, nós faremos apreciação do plenário. Tem a palavra a deputada Leda Borges.
Oi. Leda, concede uma parte? Concede uma parte? Sim, sim, claro, nobre deputado. Deputada Leda, esse é um projeto da governadoria e faço até questão de explicar um pouquinho de grande importância. Ele está dando direito à gestante remarcar o teste de aptidão física durante a fase de um concurso público. O que acontece, eu apresentei até várias emendas nesse projeto que foram acolhidas, melhorando vários dispositivos da lei de concursos públicos. Eu, como concurseiro durante muitos anos, fiz questão de apresentar essas emendas que melhoram aí, aperfeiçoando a lei de concurso público, mas a principal questão é uma grande vitória, essa remarcação do teste físico para gestantes, que muitas delas são eliminadas, porque quando marca o teste e elas estão nessa fase gestacional, elas acabam sendo eliminadas. Então, dá o direito a elas estarem solicitando uma nova data para fazerem o teste de aptidão física. Então, é um projeto aí de grande importância. Eu tomei ciência das emendas apresentadas por Vossa Excelência e por outros pares, mas amei o projeto, mas eu quero pedir para o governador Ronaldo Caiado que não acabe com os concursos, porque se acabar com os concursos, isso aqui não vai valer de nada. Encerrada a discussão, está em votação. Encerrado. Senhores deputados que aprovaram, quero ficar como estão. Aprovada em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Vou pôr mais uma aí, eu vou... Senhor presidente, projeto, primeira fase, discussão e votação, processo número 2019-000871, de autoria do senhor deputado Diego Sorgato, que dispõe sobre preferência de embarque e desembarque em elevadores de prédios públicos e privados, que mencione das providências. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que aprovaram, quero ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Somente essa pauta, senhor presidente. Perfeitamente. Senhores deputados, há uma solicitação do presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e Comissão Mista, e também do presidente da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento, para nós convocarmos estas comissões logo após a ordem do dia aqui no plenário. Eu coloco em apreciação deste plenário, senhores deputados que aprovaram, querem ficar como estão, os contrários se manifestem. Aprovado com voto contrário, deputada Leda Borges e deputado Lucas Calil. E também, senhores deputados, há uma solicitação do líder de governo para nós suspendermos a sessão agora e irmos para o plenário ao lado, para as comissões, e logo após voltarmos para esse plenário em sessão ordinária. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, deputado Hélio Souza. Senhor presidente, pelo que eu entendi e pude acompanhar, o primeiro secretário encerrou a ordem do dia. Então, a meu ver, não tem como nós voltarmos aqui para ter uma sessão ordinária. Questão de ordem, deputado Cláudio Meirelles. Senhor presidente, não há necessidade, senhor presidente, de retornar. As matérias que estão lá podem ser apreciadas na sessão extraordinária. Então, desnecessário voltar hoje, já que voltar hoje como amanhã é a mesma coisa. Então, eu peço... Volta amanhã, é extraordinário, não precisa, a partir da manhã. Calma essa depois, presidente, mais tarde. Hoje. Senhores deputados, o entendimento com o líder de governo, nós iremos colocar em apreciação do plenário a convocação. Já fomos convocados, já aprovou esse plenário para tratarmos das comissões mistas, CCJ e Tributação, Finanças e Orçamento, e eu coloco também em apreciação do plenário a convocação de sessão extraordinária após as realizações das comissões. Senhores deputados que aprovarem, quero ficar como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado com os votos contrários, deputado Lucas Calil, Hélio de Souza, Leda Borges, Adriana Corse, Thales Barreto e Cláudio Meirelles.
eu encerro a presente sessão ordinária, convocando outra extraordinária logo após as comissões. Está encerrada a sessão.